Veremos neste vídeo um pouco sobre Philae, a ilha, Ísis e os seus feitiços, o templo de Philae, rituais de mistérios e um relato surpreendente sobre o que acontecia num desses rituais. Assim, vamos nos dirigir para o Egito, região sul do país, chegando na cidade de Assuã. Assuã possui o 15º maior contingente populacional do país e fica a uma distância de 893 quilômetros do Cairo, no sentido sul, indo por rodovias, e 685 quilômetros indo por via aérea. Philae fica a 10,7 quilômetros de Assuã, no sentido sul, sendo 8,1 terrestre e 2,6 fluvial. O trajeto de barco é composto por belas imagens e, nas proximidades da ilha, o cenário é encantador. Philae foi um dos principais centros de culto da deusa Ísis, e daí se dá a associação entre a deusa e o local. Foi lá que Ísis realizou muitos dos seus rituais mágicos e feitiços, inclusive o do mito de Osíris. O templo de Philae foi construído em homenagem a Ísis e foi utilizado como culto religioso até o século VI d.C. Philae foi uma antiga cidade egípcia. O templo de Philae foi o principal monumento construído na ilha. Foi dedicado à deusa Ísis. Próximo ao templo de Ísis existem outros templos, colunatas, pátios cerimoniais, capelas menores e outros espaços e monumentos. O templo de Philae funcionou até o ano de 537 d.C. Com o advento cristão no Egito, o templo de Philae passou a funcionar como uma igreja, passando a ser dedicado ao santo Estevão. Atualmente, devido à construção da represa de Assuã, a ilha está submersa, e o que se vê acima do nível das águas é apenas um ponto do que era um penhasco. O templo de Philae é um dos monumentos mais bem preservados do Antigo Egito e estaria em melhores condições se não tivesse passado pelos desgastes do período em que ficou inundado. A represa de Assuã atendeu às necessidades do Egito do presente, em detrimento dos tesouros do Egito do passado. A represa de Assuã foi construída para possibilitar a geração de energia hidrelétrica e perenidade para a irrigação. Com isso, trouxe benefícios e, ao mesmo tempo, causou prejuízos quando se consideram os monumentos que foram submersos pelo Lago Nasser. Os prejuízos podem ser ainda maiores, dependendo da existência de outros possíveis tesouros arqueológicos que estariam enterrados no fundo do lago. O Lago Nasser é um imenso reservatório e um dos maiores lagos artificiais do mundo. De tão grande, ocupa parte dos territórios de 2 países, e cada um destes resolveu dar nomes diferentes para o mesmo lago. A parte do Egito, com 83% do total, se chama Lago Nasser, e a parte do Sudão, com os 17% restantes, é chamado de Lago Núbia. O lago tem 479 quilômetros de comprimento, e a parte mais larga tem 16 quilômetros. O Lago Nasser inundou a ilha de Philae, mas, nas proximidades, a ilha de Agilque ficou preservada. A ilha de Agilque fica a cerca de 300 metros de distância da antiga ilha de Philae. A ilha tem um formato que se assemelha a uma salsicha. É uma pequena ilha, tem um tamanho mais ou menos equivalente ao que seria um quarteirão em uma cidade. São 298 metros de comprimento e 160 metros na sua parte mais larga. Com a inundação da ilha de Philae e a necessidade de preservar os monumentos lá existentes, foi desenvolvido um esforço gigantesco e os monumentos da ilha de Philae foram cuidadosamente desmontados, transferidos e remontados na ilha de Agilque. Uma mitologia é o resultado da criação de uma história que termina se transformando em uma crença de um povo e fazendo parte de um dos seus aspectos culturais. A deusa Ísis foi uma das principais personagens da mitologia egípcia. Ísis foi um símbolo de amor, maternidade, feitiços e magia. Juntamente com Osíris, foram as divindades egípcias mais veneradas no primeiro milênio antes de Cristo.
A deusa Ísis foi de uma família de divindades, descendentes do deus Ra, o Criador. Seus irmãos eram Osíris, Sete e Néftis, que eram filhos de Gebe, deus da terra, e Nut, deus do céu. Um dos feitiços de Ísis aparece no mito de Osíris. Osíris era o rei do Egito, estava se desempenhando bem no reinado e era querido pelo povo. O seu irmão Sete, com inveja e desejando tomar o poder, teve uma ideia macabra e assim fez um plano para assassinar Osíris. Encomendou um sarcófago com as medidas exatas do seu irmão. Organizou um evento e desafiou os presentes a se deitarem no sarcófago, dizendo que daria de presente a quem coubesse nele. Aqui uma curiosidade: como é que alguém poderia ter interesse em receber um presente fúnebre como esse? O fato é que, desejando ou não, os convidados aceitaram o desafio. Quando chegou a vez de Osíris, assim que ele se deitou, Sete e seus capangas fecharam o sarcófago e jogaram no rio Nilo. Em outra versão, Sete completou o serviço esquartejando seu irmão e espalhando as partes por vários locais do Egito. Inconformada com a perda do seu marido, Ísis vai em busca dos restos mortais e consegue, através de um feitiço, a ressurreição simbólica de Osíris. Assim, Osíris passa a viver no Duat, como o rei do mundo dos mortos. Na mitologia egípcia, Duat é o reino para onde as almas das pessoas mortas vão. Como lance final, Ísis prepara e protege o seu filho Horus para tomar de volta o poder de Sete e vingar a morte do seu pai. A história de Osíris está representada nas paredes do templo de Philae, através de imagens simbólicas, e a ilha se tornou em um importante local de peregrinação. Para fortalecer os laços de devoção, essas etapas do mito de Osíris eram periodicamente encenadas em público. Entre outros feitiços, diante de uma enfermidade do seu filho Horus, Ísis apela pela ajuda do deus Ra, declarando que se o seu filho não for curado, alterará o curso do sol. Ísis atua também no feitiço para que as mulheres grávidas tenham êxito nos seus partos. Apesar da relevância do mito de Osíris, o poder de persuasão para a devoção à deusa Ísis envolvia outras características. Ela atuava como mãe para os falecidos, para os vivos como protetora maternal, era descrita como protetora da nação, inclusive nos campos de batalhas, tinha poderes mágicos e por aí vai. A fama de Ísis chegou a tal ponto que foi ligada a Afrodite. Teve o seu nome emprestado por Cleópatra III e Cleópatra VII chegou a se denominar a nova Ísis. Com a ascensão do cristianismo, a adoração a Ísis se extinguiu, mas a memória de Ísis parece ter sobrevivido. O Egito Antigo é considerado por muitos como uma civilização sábia, e essa sabedoria é, em parte, associada a Ísis. Ísis foi utilizada como símbolo nacional do Egito nas décadas de 1920 e 1930. Além disso, os aspectos materiais a ela relacionados, como os templos que a ela foram dedicados, assim como as representações simbólicas neles contidas, continuaram como pontos de interesse histórico e turístico. Os mistérios de Ísis eram rituais de iniciação religiosos, realizados no culto à deusa Ísis. Enquanto os ritos públicos eram os rituais que eram de domínio popular, a exemplo de adoração de estátuas de culto em seus templos, os ritos de mistério eram rituais em que o público em geral não sabia como acontecia, e os que já haviam participado não tinham permissão para divulgar. Nos ritos de mistérios, eram utilizadas experiências que procuravam causar impactos emocionais fortes. Por exemplo, submetia-se o iniciado a um silêncio e escuridão noturna absoluta, que em seguida era interrompido por uma luz brilhante e um som nas alturas. Com isso, pretendia-se que o impacto emocional proporcionasse uma experiência religiosa intensa,
que poderia ser interpretada pelo iniciado como um contato direto com o Deus que se dedicava. Por outro lado, o ritual mais frequente era o da oferenda diária, no qual os sacerdotes, com as vestimentas que se identificavam com o padrão de culto da divindade, ofereciam alimentos. Acredita-se que, com a participação dos rituais, houvesse garantia da deusa Ísis de que a alma do devoto tivesse uma vida feliz após a morte. Em termos gerais, havia um poder de persuasão muito forte. Dizia-se que a deusa Ísis tinha poderes sobre o destino. Os devotos saíam pelas ruas cantando louvores a Ísis e, como forma de penitência, declaravam em público os seus pecados. Os enfermos dormiam no templo, na esperança de que Ísis curasse as suas doenças. Outros agiam de forma semelhante, na esperança de que a deusa aparecesse em sonho e lhe desse conselhos. Como resultado, os rituais e a adoração à deusa Ísis se espalharam para além do Egito, indo até os territórios greco-romanos. Os rituais de mistério eram compostos por uma sequência exaustiva de atividades. Um determinado iniciado de um rito de mistério resolveu contar como foi a sua experiência em um rito de mistério e assim descreveu. No rito de iniciação acontecia uma série de purificações, como atividades prévias para que o processo em si fosse iniciado. Nessas purificações, o sacerdote banha o iniciado, pede perdão aos deuses em seu nome e o borrifa com água. Os rituais não se limitavam às atividades. Os sacerdotes de Ísis tinham as cabeças raspadas e roupas de linho branco, que eram requisitos de pureza ritual. O iniciado passa 10 dias sem comer carne e tomar vinho. Na noite do 10º dia, o iniciado veste uma túnica de linho branco e entra na parte mais profunda do templo. A partir daqui, o iniciado lembra que não tem permissão para descrever todos os detalhes e passa a fazer uma descrição em termos vagos, mas menciona que chega-se na fronteira da morte, no que poderia ser o limiar entre a morte e o renascimento. Viaja por todos os elementos e retorna. O iniciado assume o papel de Osíris ao passar pela experiência de morte simbólica. Viaja ao submundo e aos céus. Vê o sol em meio à escuridão e assim aproxima-se dos deuses. Depois dessa experiência, emerge e os sacerdotes o vestem com um manto bordado e abrem as cortinas, e aí o iniciado se depara com uma multidão de companheiros devotos. O processo de iniciação é completado durante os 3 dias seguintes, com uma série de banquetes e refeições sagradas com os novos companheiros. Finalizando, em termos de turismo cultural e religioso, a experiência nos monumentos de Philae é fantástica. Explorar o Velho Mundo por si só já é uma experiência incrível. E em se tratando de explorar monumentos e personagens mitológicos de grande destaque na história, como é o caso dessas divindades egípcias, vale muito a pena. Philae se tornou um dos destinos mais populares do Egito, atraindo milhares de visitantes. Por aqui encerramos, até a nossa próxima viagem.